Bom dia, então, colegas, companheiros, professores, coordenadores, diretores, pessoal de SME, João Kleber, Yuri, professor Eli, Emília, Cissa, Fátima, muito bom dia. Muito bem. É claro que há um nervosismo da gente estar aqui, não é? E não é muito, como é que o pessoal fala? Não é muito suave, não é muito tranquilo, né? É assim que fala, não? Favorável, não é muito favorável. Mas que bom, é um prazer imenso estar aqui. E o objetivo é compartilhar um pouco daquilo que a gente vem trabalhando, vem desenvolvendo, conversar e expor, né? Expor, eu acho que quando você expõe isso, você aprende, você desenvolve, você toma na cabeça também, mas a ideia é que a gente possa conversar e aprender, né? A ideia é essa. E de onde que eu falo? Eu e um grupo enorme. Nós falamos lá da EMF Antônio Duarte de Almeida, que é da DRE de Itaquera, né? A Itaquera tem sido muito famosa, aí, inclusive mundialmente, né? Mas a nossa escola lá é Itaquera Fundos, né? Por que é Fundos? Porque a gente fica lá já numa região bastante complicada do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, né? Agora, com essas chuvas aí, tem sido extremamente castigadas aquela região, que fica ali próximo do céu azul da cor do mar, o Parque Guarani, né? Parque Guarani. Quase São Miguel, ali, próximo a São Miguel. Muito bem. E o que a gente vem desenvolvendo, né, e que me faz estar aqui nesta manhã para conversar com vocês e aprender com vocês? A gente vem, ao longo aí de 5 para 6 anos, numa trajetória de tentar sair do lugar. Eu acho que, por volta de 2010, 2011... A escola, do jeito como ela estava organizada, né? Que a gente pegar até a fala do Eli ali, né? Organizada para conter, organizada para reprimir, organizada para fazer uma educação aos moldes, vamos dizer assim, mais tradicionais, a gente viu que aquilo não estava indo a lugar algum, né? Muito pelo contrário, né? Gerando cada vez mais violência, gerando cada vez mais insatisfação, depredação, briga de aluno, de professor, de diretor, aquela confusão toda. E, a partir desse diagnóstico, assim, alguma coisa precisava ser feita, alguma coisa precisava ser pensada. E o que aquela equipe, aquele grupo de professores, de gestores, de alunos e de funcionários e de pais vem pensando? Que os projetos seriam uma saída para isso. E, a partir daquele momento, a escola começou a trabalhar com projetos, em duas direções: projetos internos e projetos externos. Como é que seriam esses projetos internos? Há o início de um diálogo com a sala de aula e há os projetos, o que a gente chamava antigamente, no contraturno escolar, fora da gradezinha, né, daquela coisa fechadinha. E isso tem possibilitado avanços significativos. E é um pouco sobre isso que eu quero conversar com vocês. Primeira discussão que a gente fez é isso: currículo é movimento, né? Hoje a gente concebe esse currículo e essa discussão como uma desfragmentação do currículo, né? Uma descolonização do currículo. E a gente começou a fazer isso naquele momento, no sentido de pensar como é que eu posso desengessar, desgrudar, desenraizar, desossar, agora danou-se tudo, né? Desossar é terrível, né? Esse currículo. Né? O que é um currículo engessado? É aquele currículo travado, né? Você entra lá, eu fui professor, ainda sou, né, de geografia, então você entra lá, passa a matéria na lousa, passa 3 lições, manda os meninos copiar, responder, né? E pronto. Aqueles que dá trabalho, põe para fora, chama o diretor, põe lá, vai para o diretor lá, pronto, resolveu, não é isso? Então, assim, como é que sai dessa situação? Então, a gente começou a pensar um pouco em alternativas que
colocasse esse currículo de forma mais solta, mais livre, menos fragmentado, né? Não é que hoje, gente, esse currículo na EMF Antônio Duarte, ele seja uma maravilha, tá? Aliás, a escola é como todas não, tem umas muito melhores, né? Mas é uma escola comum. Estamos lá, esse momento deve estar lá o pau quebrando lá, não é isso? Ou seja, tem aluno, tem gente, tem briga, tem confusão, tem empurra-empurra. O que a gente vem fazendo é dar um outro significado para isso, e não apenas grito, porrada e etc, etc, etc. Né? A gente vem retirando um pouco grade, parede, repressão, e tornando as coisas mais humanas. Né? Há uma tentativa de dialogar com essa comunidade, e isso tem gerado grandes frutos. Pois bem, então a gente vem fazendo um trabalho de descolonizar esse currículo, né, tornar esse currículo um pouco mais significativo. Como é que se dá isso? Há um histórico, desde 2011, 2012, desta escola começar a desenvolver esses projetos que a gente chamava no contraturno, para que a gente seja bem claro aqui. Né? Então, o aluno estuda de manhã, ele vinha à tarde fazer atividades. Quais atividades? Todas elas possíveis. Né? Nesse momento, não havia uma preocupação, principalmente por volta de 2012, 2013, não havia uma preocupação com a qualidade desse projeto. Né? O importante é que ele viesse para a escola, fizesse uma atividade ali. Pode ser o futsal, o vôlei, o xadrez, o teatro, a dança. Né? Esse negócio de dança é fantástico, porque todo mundo quer fazer, é maravilhoso. Então, venha fazer dança. Teve dança do ventre, hip hop, e por aí vai. Isso, o nosso pico lá foi um absurdo. Cadê o Dionel? Está aqui, Dionel está aqui. Tudo bem, Dionel? Acho que foi em 2014 que nós tivemos 29 projetos desses. Isso é muito interessante, porque isso causou um furdunço, se eu posso dizer assim. Não é? Isso causou, ou seja, desorganizou os espaços... Pode passar, Yuri. Desorganizou os espaços da escola. Não é? Ou seja, aquilo virou um caldeirão. Não é? Por quê? Porque você tem a escola chamada regular, né? A aula de geografia, 2 de matemática, 1 de história, né? Tudo organizadinho, e você tem, junto com isso, os projetos, a banda, a música, ensaio não sei de quê, violão, ou seja, o pessoal ensaiando aqui, o professor dando aula lá, o professor reclama que está fazendo barulho, tudo isso. E aluno entrando e saindo o tempo todo, porque, eu vim para o futsal, eu vim para a aula de violão, eu vim para não sei o que acontece. Ou seja, esse negócio de portaria, de entrada, de saída, acabou. Né? No início, os funcionários falavam, mas entra e sai isso aqui, não tem condições, eu vou embora. Né? Eu não vou ficar mais aqui. Tá bom, não fique, larga essa porta aí. E a porta foi ficando arreganhada, foi ficando aberta, e é assim mesmo, que bom, né? Que bom. Então, a ideia são as coisas, né? E essa porta acabou assim hoje, que não tem mais ninguém lá, e a porta é aberta, e as crianças entram, saem. E o que significa isso? Significa que essas crianças foram, esses meninos e essas meninas, eles foram tendo a escola como sendo o espaço deles, né? E o espaço de convívio, até como eu falei, se a Itaquera Fundos, nós não temos ali grandes, aliás, nenhum espaço de convivência, de lazer, de cultura. Né? A escola é esse centro, e passou a ser esse centro. Então, hoje, aliás, tivemos um problema com os alunos, porque isso já vem há alguns anos, né? Os ex-alunos, 9º ano, terminou, foi embora, foi, né, para as escolas do Estado, que, infelizmente, complicado lá na região, só lá, naquela região, do ponto de vista, só lá, do ponto de vista de acolhimento desse aluno. E qual é o problema? Esses alunos, inclusive, levaram para a reunião de conselho o ano passado a discussão, porque eles queriam continuar fazendo as atividades, fazendo os projetos, né? Com razão. Então, levaram para o conselho, foi uma discussão muito legal, e acabaram conseguindo, né, negociar. Mas eles querem, porque ali é um centro já, é um centro de participação, um centro de cultura, etc. e tal. Pois bem,
Então, essa relação com o espaço, muito interessante. E veja, gente, qual é o problema? Não é uma escola que tem espaço, né? É uma escola antiga, está fazendo 48 anos este ano, né? Um prédio, aqueles prédios que a gente conhece, não, o Dionel conhece lá, não tem uma infraestrutura maravilhosa, muito pelo contrário, é uma escola difícil, prédio antigo, todas as dificuldades possíveis. No entanto, aliás, eu tenho pensado muito nisso, eu não sabia, né? Quando eu assumi a direção, eu tinha uma supervisora, e ela falava assim, chegava lá, né, e eu com medo da supervisora, tinha um medo danado da supervisora, né? Aí ela chegava lá e falava assim, José, nós precisamos fazer uma reforma nesta escola, é muito feia. E eu falava, é mesmo, né? É feia demais, meu Deus do céu, o que eu faço? Não, eu acho que nós temos que trocar, tem que colocar um mármore nesses banheiros aqui. Esses banheiros, professor, é muito feio, tem que colocar um mármore, colocar uma pia bonita, né? Aquela entrada ali a gente tem que arrumar, tirar aquelas coisas, colocar um azulejo bonito, um piso bonito. E eu olhava e falava, meu Deus do céu, mas não é isso, né? Mas eu não entendia muito bem. Hoje eu entendo, né? Graças a Deus, né? Melhorou, né? A compreensão. Assim, não que não deva colocar o piso, não deva pintar, isso é óbvio que tem que se fazer, mas isso não é o central, né? O central são as relações humanas, o central é o diálogo, são os objetivos, o que nós queremos fazer com essa escola, com essa educação, com esses meninos. É isso que a gente pensa, não é? Claro, é importante a tinta, a parede, a entrada, o portão, deve estar bonito, deve estar pintado, óbvio, claro, queremos isso, mas isso não pode ser o central. Isso tem que estar a serviço de algum objetivo, de alguma meta, de algum, no caso da questão pedagógica, não é? Então, um pouco isso. Então, dessa forma, a gente foi construindo o que a gente pode chamar de um ambiente educativo, né? Então, hoje, cozinha, banda, sala de aula, vai se tornando uma construção. Isso é tranquilo? Não. Há muitos conflitos. Não pense que é uma coisa maravilhosa, isso dá muito debate, dá muitas discussões. Agora, como é que se encaminhou isso lá? Que hoje a gente está numa condição favorável, como é que é? Favorável? E, olha, está vendo? Pessoal jovem é outras coisas, né? Então, veja, tranquilo e favorável, pronto. Suave, eita! Hoje a gente está numa condição muito mais suave e favorável. Olha só, que situação, meu Deus, que vergonha. Por quê? Porque, assim, muitas dessas discussões nós já conseguimos concluir, né? E foi interessante esse debate. Tem duas formas de você enfrentar isso, né? Penso eu. Uma delas é a questão do diálogo e da democracia. E a democracia tem um risco que quando você coloca algo em debate e você argumenta a favor ou contra, primeiro ponto, que já foi até falado aqui, até o próprio secretário falou, né? Você tem que ouvir o outro. Mais do que ouvir o outro, na escola, é abrir espaço para que o outro possa falar. Ou seja, garantir mecanismos de participação. O conselho de escola é um deles, mas não pode ser só o conselho, né? Tem que ser criados, e aí a gente foi instituindo outros mecanismos de diálogo com o aluno, com o pai, com o professor, né? com os funcionários. E qual é o problema da democracia? É que eu posso ser convencido pelo outro, não é? Eu acho que esse é o ponto principal. A democracia não é quando eu vou lá, defendo uma ideia e ela tem que ser aprovada, a minha ideia. Não, de repente a ideia do outro é melhor que a minha e eu tenho que reconhecer isso, ponto, né? E a gente vem caminhando, esses mecanismos eles foram garantidos e a gente vem hoje numa construção um pouco mais sólida, um pouco mais, de novo, suave e favorável, né? Bem, como é que a gente vem caminhando isso? Porque isso não caiu do céu, não é? Isso é construção, é discussão. Então, alguns dos nossos princípios, eu penso que nós, na educação,
e essa foi uma reflexão que a gente fez lá, nós somos muito prática, né? Muito prática, muito exercício da prática e menos exercício da reflexão, de princípios. Não dá, Paulo Freire já falava isso, né? Não dá para ter essa prática sem princípios. E o que são princípios? É aquele que não nos orienta, né? Outra crítica que a gente vem fazendo lá na escola, né? É que, infelizmente, nós, da educação, e diretor, então, é um problema, eu sou diretor, posso falar dele, né? É um bicho terrível, que a gente adora portaria, né? Adoramos portarias, queremos ler, né? Eu conheço diretores que acordam 4 horas da manhã para ler a portaria do dia. Então, não que não deva ler, não é isso? Mas, veja, a portaria é regulamentação. Ela regulamenta, ela diz como fazer. E eu penso que a gente tem que dormir, como diz, e acordar com os princípios, que são as leis. São as leis, são a Constituição, né? São as leis que nos diz quais são os princípios. Sem esses princípios, a regulamentação, que é a portaria, ela se perde, ela vira uma rotina, trabalho alienado, como diria o Eli aqui, não é? Ou seja, bruto, estúpido. Então, veja, a gente vem fazendo essa reflexão. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns princípios nos guiam e nos levam a fazer algumas discussões mais amplas. Então, a questão do diálogo, uma coisa que eu queria chamar a atenção, essa questão do currículo, da aprendizagem por projetos e do professor como sujeito. Há teorias assim, de que esse professor é o tarefeiro, né? Você diz como ele faz e pronto, ele tem que fazer. Olha, faz assim, né? Vai lá e diga. Isso é uma violência do ponto de vista de que o trabalho pedagógico ele tem uma singularidade, tem uma especificidade que é importante ouvir esse professor, e mais do que isso, esse professor ele tem que ser sujeito da construção desse projeto. Ele tem que ser sujeito da construção daquela atividade, daquela aula, daquela sequência. Eu não posso excluir esse professor desse pensar, dessa reflexão e, consequentemente, da ação. Então, isso a gente tem valorizado muito internamente nesta EMF, o que vem possibilitando a gente caminhar, né? Caminhar. Muito bem. Todos esses princípios, para quê? Aonde que nós queremos chegar? E essa discussão a gente faz muito lá, né? Tem um coordenador lá, que é o coordenador Silvio, o Dionel conhece muito bem. Ele fala, aonde que nós queremos chegar? Qual é a nossa meta? Quais são os nossos objetivos? É a construção de uma qualidade social da educação. É isso. Essa é a nossa luz, é o nosso princípio principal, é a nossa meta, é o nosso objetivo. É alcançar uma educação de qualidade social. E o que é uma educação de qualidade social? Ora, meu Deus, é uma educação que garanta o direito dessas crianças, desses adolescentes, a ter uma escola onde eles possam conviver, como alguém já disse aqui, que acho que foi o próprio secretário, né? Conviver e aprender. Não é isso? A escola tem, o seu objetivo ainda é ensinar, ainda esse aluno tem que aprender, ok, mas ele tem que conviver. E conviver é tudo isso, é tocar violão, é aprender a matemática, é se relacionar, é isso. E a escola tem condições, eu penso, em possibilitar essas transformações, essas atividades todas. Yuri, vamos lá. Pois bem, contando isso por quê? Para vocês entenderem o contexto do programa São Paulo Integral. Quando, no final do ano passado, iniciou essa discussão, seria um contrassenso esta escola não participar do programa. Meu Deus do céu, se você está lá com um monte de projeto, essa escola de cabeça para cima, de para baixo, sei lá como, seria um contrassenso não participar. E, obviamente, fizemos as discussões, né? Não houve uma pessoa, seja aluno, seja professor, seja algum funcionário, que falasse, não, nós somos contra.
Não tem, porque a escola já está no caminhar, já está no processo. Muito pelo contrário. O programa São Paulo Integral, de certa maneira, ele veio como uma sistematização daquilo que a gente já tinha ali, de forma até meio anárquica, meio desorganizada, né? É uma sistematização, porque os outros projetos funcionam como? Por adesão. O aluno, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Então, o São Paulo Integral, como fosse uma sistematização, com todas as suas ampliações, né? A questão dos professores, né? Das jornadas, que isso penso que é significativo. Tá? Então, fizemos reunião de conselho, foi aprovado, fomos discutidos, e caminhamos para que a gente fizesse essa discussão com os... Pode passar, Yuri. Fizéssemos a discussão com os pais. No início desse ano, antes de iniciar as aulas, nós fizemos uma reunião. Já chamamos o ano passado, né? Sim, nós estamos atendendo 8 turminhas, né? São 4 do primeiros anos e 4 do segundo. Inicialmente fizemos uma discussão que era bastante gente, né? Muitas salas, 240 alunos. Aí houve eu mesmo fiz a defesa de que nós atendêssemos só os 4 primeiros anos, né? O grupo de professores acharam que não, que seria um crime deixar os segundos anos de fora, né? Aí já havia aqueles que achavam que tinha que ser os terceiros também. Falei, não, para aí, tem que baixar o centralismo democrático e acabou a discussão. Não, brincadeira. Mas, assim, chegamos a esse consenso de que 8 turmas seria possível atender, né, dentro do programa mais São Paulo Integral. Então, 4 turmas de primeiro e 4 de segundo. Pois bem, fizemos esse chamamento da reunião o ano passado, né, para os segundos anos, e os primeiros, na medida que eles iam fazendo a matrícula na secretaria, a gente entregava o panfletinho, chamando eles para a reunião, né, e já explicando um pouco sobre o programa São Paulo. Então, antes de iniciar as aulas, nós recebemos esses pais para conversar com eles sobre o significado do programa, né, o que isso teria ali com a vida deles no cotidiano, e etc. e tal. Foram reuniões bastante amplas. Depois, no primeiro dia, a gente fez mais uma reunião, pode passar, Yuri, para explicar e conversar com esses pais. A questão da entrada, a questão do almoço, o que os territórios saberam, o que eles iam fazer lá, quais atividades, enfim, por aí vai, né? Início das aulas. Enfrentamos, a discussão é a seguinte. A discussão é, o que nós vamos fazer com essas crianças? A escola já possui um caminho de projetos, né? Mas agora, como é que eu encaro isso dentro de algo mais sistematizado e mais organizado? Então, veja, falei para vocês, a escola avança, alguns grupos de professores avançam, mas não é homogêneo. Esses avanços, eles são conflituosos, né? Podemos dizer assim. Então, veja, como é que eu garanto esse aluno, nesse período, lá, por exemplo, os alunos vão entrar, eles entram 11h30, né, e saem 6h30 da tarde. Então, há uma discussão, de novo, curricular. Como é que a gente vem discutindo isso, o currículo integral? Aí, voltamos ao passado um pouquinho. Pode passar, Yuri. Desde o ano passado, a gente vem fazendo uma discussão com a EMEI. Daí é uma MF. Tem uma EMEI do outro lado da rua. A gente vem... EMEI Glauber Rocha, né? Glauber Rocha, bonito nome, né? Velho Glauber Rocha. Cinema Novo. Do outro lado da rua. É só atravessar a rua, tem a EMEI. Então, a gente vem conversando muito com a EMEI. Uma conversa bastante significativa, mas, de novo, bastante conflituosa, né? Por quê? Porque a gente precisa e entende que a EMF, inclusive o diretor, entender um pouco de educação infantil. Meu Deus do céu. Eu não fui diretor ainda, nunca trabalhei em educação infantil. Sempre fui de EMF, né? Então, a gente vai lá na EMEI e pede ajuda. Um dia desses,
O ano passado fizemos algumas GEIFs juntos, né? Trocamos experiências, porque fica aquela conversa. Não, o que vocês fazem lá na EMEI? Só brincam, não sei o que tem, essa coisa toda, né? Então, vamos trazer as meninas da EMEI, as coordenadoras, para conversar aqui com a gente, né? Qual é o currículo da EMEI? E elas vieram e conversaram. No início desse ano, elas voltaram lá, naqueles 3 primeiros dias de reunião, teve uma parte lá, uma manhã, que a EMEI foi conversar com a gente. E a menina falou assim, abre aspas, que os nossos meninos, as nossas meninas saem de lá, chegam aqui, vocês assassinam eles. Você imagina a reação. Então, veja. E a gente vem conversando. E ela tem razão, né? Porque a EMF é muito estúpida, a EMF é muito dura. E o que tem acontecido? A gente tem aprendido muito com a EMEI. Por quê? Porque são as práticas de educação infantil que nos falta na EMF, né? Vou dar exemplo. Aqui, assim, esse currículo integrador, não é isso? A questão, por exemplo, da linha do tempo, né, que eu aprendi que é a linha do tempo, não é mais rotina. Eu tinha achado que eu sabia tudo, rotina. Né? Não é mais rotina, é linha do tempo, essa coisa toda. Então, a EMF pouco constrói isso. Né? O que é a linha do tempo? Olha, o aluno vai hoje, vai ter aula de matemática, depois vai à sala de vídeo, depois tem educação física, ele tem uma rotina. Nós, da EMF, achamos que esse aluninho de 6 anos, ele tem autonomia para decidir fazer o que ele quer, não é? Porque eu sei da minha aula, vou lá da minha aula, acabou a minha aula, acabou. O que esse aluno vai fazer não é da minha conta. E a gente está entendendo que não é assim. Por exemplo, ontem, essa semana, a Patrícia, que é professora lá dos territórios do saber, está discutindo alimentação saudável, etc, etc. Aí ela está, após o almoço, vai lá para escovar os dentes, né? Fazer aquela escovação, aquela coisa toda. Pois bem, ela disse, José, os primeiros dias, nossa, um dia lá, ela chegou, não dá, olha, essas crianças, ontem foi terrível, eles cuspiram, a escovação, jogaram água, molharam uns aos outros, foi complicado. Não dá, como é que eu faço? Eu falei, não sei, eu vou saber, não sei. Corre para a EMEI. Solução. Porque o que ela estava fazendo? Largava os alunos lá, né? Dá escova, passa para cada um e eles lá, soltos. O que a menina da EMEI falou? Coloca em roda. Senta eles em roda. Vai de 3 em 3 a pia para fazer escovação, lavar a boquinha, etc. e tal. Ela fez isso, falou, acabou o problema. O que acontece? A EMF, nós, e eu falo de mim, nós não sabemos dar esses comandos. A criança, ela espera isso do adulto, do professor, dá o comando, fala, olha, senta em roda. Agora tudo é roda lá na escola. Nós aprendemos. Aprendemos. É maravilhoso. Gente, senta em roda. E eles vêm e sentam. Como é que pode? É vivendo e aprendendo, né? Aliás, morrendo. Bom, vamos em frente então. Como é que está organizado isso, né, lá na escola, só para que a gente possa ter uma visão geral? Então, os alunos entram inicialmente às 11h30, às 18h30. Nós temos o almoço e 2 lanches, né? Tem o almoço na entrada e depois 2 lanches. Passa para mim, Yuri. Só para a gente entender, a construção desses horários foi uma luta, né? Claro que é luta, mas assim, tranquilo, né? Por quê? Ficou um pouco escuro, mas essa parte escura seria os territórios do saber, né? Não necessariamente a gente colocou e não fizemos nenhum esforço para que isso acontecesse, muito pelo contrário, o esforço é para que isso não acontecesse, que o território do saber teria que ser só na entrada. Porque, veja, o horário normal desta criança seria 1h30 às 6h30. Então, ele está entrando mais cedo, 11h30. Pode ser aula. Então, nós temos vários dias, né, que é o regente da turma que fica com eles.
Tá? Por exemplo, ali, ó, no primeiro B, na segunda-feira, o primeiro B, a dona Débora que está de verde. Esse verde é o regente. Então, o regente que vai ficar com a turma. Depois, nos outros dias, em algum momento, na quarta, na quinta, na terceira, você tem os territórios do saber. E a nossa preocupação é que os territórios do saber não seja a aula, né, vamos dizer assim, se bem que a concepção de aula que a gente está discutindo, tudo é aula, não é isso? Tudo é aula. A aula não acontece só na sala, acontece no refeitório, no banheiro, no pátio, na rua, enfim, todos os lugares. Veja, mas essa organização ela está bem diversa. Coloquei só mais um dia para que a gente possa entender. Na terça-feira, por exemplo, aqui, ó, o escuro aqui seria território do saber, no segundo C. Então, veja, está diverso, está justamente para que esse professor possa andar pelos alunos pelos passos. O próprio professor da turma, nós estamos fazendo uma discussão, e aí entra a questão da rotina desse professor, para que ele também circule pela escola. Porque a gente, veja, é o que eu falei, é uma escola, gente, como outra qualquer. Tem sala, tem cadeira, tem lousa, tem giz branco, tudo lá. Não tem nada bonito, não, né, belo. Mas veja, esse professor, nós estamos trabalhando, e já está quase pronta essa rotina, para que ele possa sair, tem algumas áreas, tem a quadra, tem o próprio pátio, etc. Então, ele vai caminhar pela escola com os alunos em determinados horários, para que esse aluno não fique lá colado só na contenção. Contenção lá é outra coisa, mas estou dizendo da sala de aula, tudo bem. E o que nós estamos trabalhando lá? Veja, na verdade, nós estamos com 8 turmas, né? E alguns projetos a gente já possui, né? Alguns professores já possuem, como é o caso do xadrez. A escola já tem um percurso no xadrez. A partir do ano passado, a gente está começando a implementar com algumas turmas com o Mancala, que, aliás, é uma coisa maravilhosa. Eu não aprendi a jogar ainda o Mancala, que é um jogo de origem africana, né? E os alunos adoram. Já tem algumas turmas, né, de Mancala do ano passado. Eles adoram, amam. É uma coisa fora do comum, né? Acho que a rede vai estar assumindo isso, enfim, né? Dadas essas condições políticas, sociais, estruturais, nós partimos de um princípio. Eu falo nós porque não sou só eu, né? Acho que existe um grupo lá na escola que pensa assim. Nós partimos do princípio de que é possível, sim, né? Isso não significa que você não deva fazer a crítica, que você não deva cobrar, que não deva reclamar. No entanto, esse reclame, essa crítica, não pode te paralisar, do ponto de vista de você cruzar os braços e falar, eu não tenho. Por exemplo, a escola não tem parque. E eu falo mesmo, não tem. Não tem um parque infantil lá. Um dia desse eu falei isso lá em Itaquera, numa conferência lá, não sei o que era. Tinha um moço, ele quase me bateu, né? Mas não tem, uai. Né? Como diz lá em Minas, não tem. Ainda, mas vai ter, claro que vai. Isso, este ano ainda, isso mesmo. Então, veja. Ele falava, é um crime, como uma EMF recebe alunos de 6 anos, não tem um parque. É vergonhoso isso, tal, né? Veja, não tem, mas isso não é impedimento para que as coisas aconteçam. E é nesse acontecimento que nós vamos construir o parque. E ele vai existir, tem lá espaço, já conversamos com a diretoria, vai nos ajudar, nós vamos construir o parque, entende? Mas veja, eu não posso ficar, e há um entendimento coletivo ali, eu não posso ficar de braço cruzado esperando o parque. Até porque, se eu tiver o parque e eu não descolonizar esse currículo, não adianta nada, né? Faz a fila, agora vai você na balança. O menino vai, balança. Agora volta, senta, fica quieto. É conceito, tem que ter conceito, tem que entender esse conceito. Compreende? Essa circulação. Bom, os nossos desafios.
Eu acho que há desafios e precisamos enfrentá-los. E penso que a secretaria está enfrentando e está aberta a fazer essas discussões. E precisamos garantir algumas discussões e alguns avanços. Penso no aumento do módulo de professores. E tenho proposta. Por exemplo, o que eu acho? O que eu acho? Uma escola que tenha 3 turmas. Tá bom o módulo, ok. A escola que tenha mais de 3 turmas, por exemplo, até 5, 6 turmas, 2 módulos. Que tenha mais de 6 turmas, até 10, sei lá, 3 módulos. Fazer uma escala para que essa escola possa ter esses professores participativos, que eles possam estar inseridos nesse projeto, entende? Eu acho isso importante e necessário. Tá? É uma discussão que a gente precisa fazer, caminhar, resolver com tranquilidade, eu acho que é isso. Né? Penso que há um descompasso entre o administrativo, a questão jurídica e o pedagógico. Né? Problema que não é só da secretaria, da escola, é complicado, né? Essa coisa que eu já falei no início, lá da questão dos princípios. Claro que você tem que ter o administrativo, tem que ter o jurídico, etc. e tal, mas ele tem que estar em prol do pedagógico, não o contrário, não é isso? É uma guerra isso. Veja, então, eu acho que há um descompasso que talvez não vamos resolver tão cedo, mas que a gente precisa começar a pensar e enfrentar, né? Essa quantidade de portarias que às vezes, tem uma portaria do programa São Paulo, que é maravilhosa, etc., mas aí tem uma portaria de atribuição que quebra tudo. Oh, meu Deus do céu, não dá. Então, assim, a gente vai ter que, de certa forma, conversar para que isso seja pelo menos amenizado. Tá? A questão das GEIFs, tem uma discussão que a gente vai ter que fazer, né? E eu coloco a GEIF aqui por quê? Lá é realidade já, nós vamos ter mais grupos de GEIF. Só 2 grupos não atende, então tivemos que ampliar o número de GEIFs. Inclusive, vou falar, pronto, minha boca é grande, eu tenho que falar. Né? Vou falar. Inclusive, tem professor... Ah, meu Deus, eu falei que ia falar, agora tem que falar, não tem jeito, né? Pronto. Tem professores que vai fazer uma GEIF segunda e terça, em um grupo, e quarta e quinta, em outro grupo. Vai fazer. Qual o problema? A justiça, a lei não permite. É verdade. Então, essas discussões nós estamos encaminhando para a diretoria de ensino, para os meus queridos supervisores. Né? Os supervisores não gostam de ouvir essas coisas, eu sei, mas vai ter que ouvir, vai ter que sentar e vai ter que discutir. Viu que eu agora empoderei. Antes eu tinha medo dos supervisores. Vai ter que discutir. Esse negócio de empoderamento dá nisso, tá vendo? Desculpa. Bom, então vamos ter que, é uma discussão que vamos ter que fazer, certo? E internamente essa discussão do currículo, nós vamos ter que desfragmentar esse currículo, né? Tem que dar um sentido a este currículo. Eu acho que essa é a grande discussão que a gente vem fazendo e que precisa ser feita. Meu tempo já está estourando. É assim, eu fiz ontem, segunda-feira, cheguei na escola e falei, olha, eu vou lá no primeiro seminário de educação integral, nós vamos ter que falar. Fui lá na GEIF, né, falamos e tal. Como a gente tem essa quantidade de projeto, os meninos do Imprensa Jovem, sala de informática, etc., falaram, não, nós vamos fazer um vídeo. Falei, maravilha, faça, que eu levo lá e apresento. Né? Então, eles fizeram um vídeo, são 4 minutinhos, mostrando um pouco dessa rotina. Eles me mandaram ontem o vídeo, era por volta das 9h30, 10 horas, ou seja, não teve censura, né? Não pude censurar o vídeo. Né? A censura passo ou não passo? É melhor passar, Se eu não passar esse vídeo, eu não volto para a escola, imagina. Né? Então, tem um videozinho mostrando um pouco desses alunos, tem algumas entrevistas, enfim, é algo tranquilo. Então, assim, nós vamos tentar, o videozinho, não sei se o som está legal, para a gente ver.
deixa a escumadeira pro lado de fora para usar no colete, tá? Deixa ela bastante. Deixa ela pro lado de fora, tá? Aí eu fico com meus amigos, faço bastante aula, vou aprendendo e vou fazendo e crescendo esperta. Por causa que escola faz isso, não é para bagunçar. E o que você faz aqui? Faço em português, artes, informática, inglês, em teatro, sala de vídeo, artes. Eu faço um monte de coisa. E eu gosto. Educação integral é um direito para todas as crianças, né? E inclusive aqui nessa escola, como a gente já tinha vários projetos, então não foi nem difícil a gente implementar essa questão da educação integral. Participamos junto no almoço, almoçamos junto com as crianças, ensinamos a questão de higiene, da alimentação saudável e principalmente o reconhecimento do eu, né? Eles se valorizarem, a identificação deles, o porquê, a história, toda essa linha do tempo, né, da história deles. Então, fazendo assim com que eles sejam autônomos, críticos e possam desenvolver isso também através da leitura e da escrita. Então é todo um conjunto de ensino e aprendizagem. Então, que tal uma câmera? Uma câmera, não um pouquinho. O Guilherme é uma câmera. Bom, a São Paulo de Tempo Integral, na verdade, é um desafio para todos nós, tanto gestores quanto educadores. Porém, é um desafio que foi muito bem aceito pela nossa escola. Nós estamos conseguindo com que as crianças tenham um ambiente digno de uma escola, dentro da escola, e, na verdade, nós estamos buscando a qualidade social da educação. E tomara que a gente consiga com essa nova implantação. Eu acho o horário integral muito legal. O meu filho tem gostado, ele tem aproveitado o máximo de todas as atividades que tem apresentado a ele. Ele está adorando o inglês, ele está adorando conhecer a informática, a educação física, né, primeiro ano ele. E a única coisa que eu acho que está meio assim, não legal é a hora da entrada, porque a hora que as crianças estão entrando é o horário que os maiores estão saindo. Então eu acredito que se eles entrarem meia hora depois, vai ficar melhor. É isso que eu acho. Eu tô gostando, porque até pra gente que trabalha é mais fácil, porque eles entram mais cedo, né? Sai o horário mais tarde, que dá o horário compatível pra gente poder buscar. Então, assim, eles ficam mais tempo na escola e a gente livra a gente de pagar mais para os outros ficar olhando. É isso que eu acho. O programa São Paulo Integral é, sem dúvida, o grande desafio do século XXI. A minha grande esperança é que esse programa possa contribuir de fato para que essas crianças tenham um projeto de vida. Eu acho interessante essa proposta desse tempo, né, integral, pelas crianças, para tirá-las da frente da televisão, do joguinho eletrônico, esse horário que talvez eles estivessem em casa, né, fazendo esse tipo de diversão. E aqui na escola a gente tem a possibilidade de trabalhar outros assuntos além da alfabetização, né, do trabalho que os professores desenvolvem, assuntos relacionados à cidadania, à vida cotidiana deles, temas diversos, desenvolver outras atividades, trabalhar mais com o lúdico, atividades diferenciadas. Abriu a porta, entrou, fechou a porta. Aí, no dia seguinte, os dois decidiram um visitar o outro de uma vez só. Abriram a porta de sua casa, saíram, fecharam a porta. Sobe montanha, desce montanha, sobe montanha, desce montanha, sobe montanha, desce montanha. Chegando em casa, abriu a porta,
Entrou, fechou a porta. Pá. E assim termina a nossa história. É isso, gente.